Professora Flávia Lozes Araújo, justamente essa mesma questão, se para a senhora foi uma surpresa ou não, a invasão, o ataque de tropas de assalto, captura ou sequestro, depende da leitura, do casal Maduro e as consequências a curto prazo no campo do direito internacional. Prazer estar aqui com o professor Villa, com o colega Gustavo. E muito interessante a fala do Gustavo. Agradeço também ao professor Villa por abrir esse espaço para essa conversa entre as nossas áreas, relações internacionais, história, porque as pessoas nas redes sociais têm se manifestado muito. Por que a ONU não faz nada? O sistema internacional morreu, a ordem internacional, e você deu uma ótima explicação de como as coisas funcionam. A ONU, as regras, os regimes internacionais dependem da adesão dos Estados a esses valores e princípios. E os Estados Unidos são um grande arquiteto dessa ordem internacional, que é o resumo de tudo isso que o Gustavo falou, para o século XX, começo do século XXI. Então, eles começam a desmantelar isso, a gente pode aprofundar aqui na conversa por que isso está acontecendo, e as pessoas ficam confusas mesmo, porque acham que a ONU vai ter o poder, então, de resolver essa situação. Então, é importante que a gente esclareça ou traga um pouco, do que as nossas áreas dizem a respeito disso. E voltando para a sua pergunta inicial sobre a Venezuela, a gente já esperava, até porque foi a maior deslocamento de frotas dos Estados Unidos para a América Latina desde a crise dos mísseis de Cuba. Isso tem um custo gigantesco para os Estados Unidos, custo financeiro mesmo, de pessoal e tudo mais. Então, se esperava alguma ação militar de alguma forma. Não sabíamos o quê, porque vocês devem lembrar que mês passado o Donald Trump falou sobre a CIA, que seria uma operação da CIA, não deixava claro como seria essa operação. Mas, de fato, ocorreu aí na virada do ano, que é justamente uma ação de marketing político muito importante, uma demonstração de força também, que tem tudo a ver com essa nova política externa que o Trump traz para os Estados Unidos, E voltando para a questão do direito internacional, o que a gente vê agora é o desmantelamento. Isso já vinha ocorrendo há algum tempo, a gente pode traçar aí dentro de uma linha, pelo menos desde 1999, quando a OTAN decide bombardear a antiga Iugoslávia, ali já se falou da morte do direito internacional. Começa uma ruptura nesse arcabouço que a gente chama de ordem internacional, de ordem mundial liberal. Mas com 11 de setembro é quando a gente tem um rompimento mesmo, porque a gente tem um ataque dos Estados Unidos ao Afeganistão sem autorização do Conselho de Segurança da ONU em 2001 e depois 2003 no Iraque. Então você tem intervenções mesmo dos Estados Unidos passando por cima da ONU para mudar, segundo o que os americanos alegaram nessa época, para lutar contra o terrorismo, para fazer um mundo mais justo e mais seguro, coisa que não aconteceu. Até o Gustavo comentou sobre essa comemoração de alguns brasileiros e até venezuelanos, mas a gente sabe a consequência terrível que ocorreu após essas intervenções, essas ocupações, no caso do Afeganistão e do Iraque. Na Venezuela, a gente está vendo um cenário ainda mais confuso. Não teve uma ocupação, mas está tendo uma ingerência direta na política doméstica desse país, inclusive com o controle das suas reservas de petróleo e das finanças. A gente está falando do erário público que está sendo aí administrado, não sabemos como. Algo que ficou muito explícito no que a gente pode chamar de operação que ocorreu é o amadorismo, Porque você não tem um plano para o que vai acontecer hoje na Venezuela. O Marco Rubio deu uma entrevista ontem dizendo que sim, ele já tem pelo menos 3 pontos do que ocorrerá na Venezuela. E assim, 3 pontos extremamente rasos. Então, a situação é de extrema insegurança, não só para a questão da Venezuela, mas para todo o sistema internacional. Porque abre precedente, sim, para que outros países façam o que querem aí no sistema internacional e usem principalmente da força. É como se a gente estivesse voltando para relações internacionais, aí, enquanto relações entre os países, da era pré-Segunda Guerra Mundial. Parece que a gente está voltando ali para o final do século XIX, comecinho do século XX, que você não tem regras mínimas de convivência entre os estados e vale a lei do mais forte. Perfeito. Professor Marcos Vinícius de Freitas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu passo essa questão ao senhor, lembrando a quem nos acompanha também, e a questão eu coloco também para o professor Marcos Vinícius, do que nossos 2 convidados aqui no estúdio destacaram, e lembrar quem nos acompanha
que a antecessora da ONU foi a Liga das Nações e que fracassa justamente na década de 30 do século XX. Curiosamente, a Liga das Nações é criada fundamentalmente por causa do presidente Wilson, norte-americano. Só que o Congresso norte-americano não aprova a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. Então ela já nasce, apesar da forte proposta do presidente Wilson, sem a presença dos Estados Unidos. E um último dado, eu já passo ao professor Marcos Vinícius, o Brasil fez parte das Ligas das Nações, mas saiu, por incrível que pareça, em 1926, do governo Arthur Bernardes, porque havia um problema de um conselho, que seria mais ou menos o Conselho de Segurança, mais ou menos parecido ao Conselho da ONU, da Liga das Nações, e o Brasil queria ser membro permanente, houve um atrito e o Brasil resolve sair. Mas a gravidade com a Liga das Nações é na década posterior, dos anos 30, as questões que envolvem fundamentalmente a Europa e uma questão que envolve a Abissínia, mas que seria a Etiópia, na África, mas a questão grave no caso da Europa. Agora a situação é muito mais complexa. Professor Marcos Vinícius, passo ao senhor. Como é que fica essa questão? Foi uma surpresa ou não para o senhor e como é que fica o direito internacional? Sr. Vila, em primeiro lugar, é sempre um prazer participar do seu programa e aprender também com as suas falas nesse processo todo. Mas o que a gente nota é que o desenho de 1945 das Nações Unidas foi feito pelas potências que venceram aquela guerra e que criaram um sistema que, por mais que a gente diga que tinha a possibilidade de ser um sistema mais justo, ele foi basicamente feito para que que as potências pudessem utilizar daquele sistema para avançar a sua agenda. Então nós não podemos nunca deixar de observar que tanto no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional, nas próprias Nações Unidas, em todo o contexto das Nações Unidas, nós sempre tivemos ali organizações que fizeram muito e avançaram muito da agenda dos Estados Unidos e das suas potências e das potências ocidentais. Inclusive, a gente até nota a dificuldade que existe, por exemplo, no Banco Mundial ou no Fundo Monetário Internacional de fazer reformas. Então, a ordem internacional sempre prejudicados porque eles entendem que o hemisfério ocidental está deixando de ser a sua área de influência. Então, isso é uma coisa que nós notamos no documento que os Estados Unidos fizeram recentemente. É interessante notar, professor Vila, que o John Kerry, quando era secretário de Estado dos Estados Unidos, no governo Obama, disse que a doutrina Monroe estava liquidada, né? Que ela tinha morrido e que não deveria ser mais executada, e agora Trump vem porque ele nota que os Estados Unidos têm continuamente perdido a sua influência dentro da região. E os chineses têm um ditado que eu gosto bastante, é você matar uma galinha para espantar os macacos. E que fez esta ação? Basicamente, colocou Colômbia, Cuba, México e vários países da região em estado de alerta, sob a hipótese de que qualquer aproximação que eles fizessem, por exemplo, com a China, poderia sofrer e gerar consequências negativas para eles. Então, o que a gente nota é que o presidente Trump tenta reafirmar a sua ação no continente americano à base da força.